Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés. Neste livro estamos o discurso que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Sufé. De um lado ficava a cidade de Parã, do outro as cidades de Tofel e Labão, Ezerote, de Zaabe, do monte Sinai até a cidade de Cades Barneia. São 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. No primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote, em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo da lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora saiam daqui, vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, na direção montanhosa da planície de Judá, da região sul, da costa do mar Mediterrâneo. Tome posse de toda a terra de Canaã até o monte de Líbano do norte e até as grandes rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e o seu descendente. Portanto, vão, tome posse dela. Moisés escolhe ajudantes. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhe disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em números, e hoje são tantos como a estrela do céu. E que o Senhor Deus dos nossos antepassados faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo, portanto, de cada tribo escolha homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer com o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes. Eu coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50, outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, sejam entre 2 israelitas, sejam entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Seja honesto e justo nas suas decisões. Trate todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam a mim, que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhe dei ordem a respeito de todas essas coisas que vocês deveriam fazer. Os espiões israelitas na terra de Canaã. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do monte Sinai. Vocês viram como era grande o perigo aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus está dando a vocês. Portanto, vão, tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus de nossos antepassados, mandou. Não tenha medo, nem se assuste.
Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandasse na frente de nós alguns homens para espionar a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir, da cidade que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia, escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa, chegaram no vale de Ecol. Depois viram que havia no vale. Eles voltaram trazendo algumas frutas, encontraram lá. E nós contamos que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa, mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se, dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegaram até o céu, e disseram também que viram um gigante lá. Então respondi: não se assuste, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou em tempo todo até que chegamos neste lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Deus castiga o israelita. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez esse juramento: vocês israelitas são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefone, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor. Por isso darei a ele, os seus descendentes, a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo. Também me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Nun, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estão pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhe darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvido a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entre em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram a ordem de Deus, o Senhor, invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiam até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram, clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhe deu atenção, nem os atendeu. E depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2. O israelita no deserto. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhe dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tome cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles,
pois foi os descendentes de Saul que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembre-se que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que eles fizeram. Ele não esqueceu vocês durante 40 anos em que caminhavam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando tudo o que vocês precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai a Elease, Ezion e Geber, até o Mar Morto, seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre na luta contra eles. Eu dei a eles a cidade de Ar. Não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emim, eles eram tão altos como os Anequita, ou outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas chamavam de Emins. Naquele tempo, os viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú o expulsaram dali e acabaram com eles ficando morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa com os israelitas e fizeram mais tarde, quando eles tomaram posse da terra que o Senhor lhe tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Ezerebe, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esse ano aconteceu aquilo que o Senhor tinha dito. Morreram todos os daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento israelita. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegaram à terra de Moabita, que são descendentes de Ló, não os ataque nem entre a luta com eles. Eu entregarei a eles a terra de Amon, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como terra de Refaíns. Uma raça de gigantes antiga morava ali. Os moabitas chamavam de Zanzum. Havia muito deles, eram altos, fortes como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzug, os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa com o favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú, e ele acabou com os horreus. Os edomitas, ocupando a terra deles, ali moravam até hoje. Os crentes fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os crentes acabaram com os Avins e ficaram morando na cidade deles. Depois de atravessarmos o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravessando no rio Arnon, pois eu deixei que vocês derrotassem Seom, rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbrom. Lute contra Seom e tome posse da terra dele. Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de vocês. Vocês serão famosos. Enquanto ouvirem falar de seu respeito, todos ficarão tão assustados que temeram de medo. Os israelitas derrotaram o rei Seom. Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedometa, mandei que alguns mensageiros levassem o rei de Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz, com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida e bebida que precisamos. A única coisa, queremos a licença para passar pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o Rio Jordão para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram no Edom, os moabitas que moram no Ar, já não deram licença para passar pelo país deles, mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, e que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que vocês derrotem Seom, ataque imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom e seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades, matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com gado e com objetos de valor que encontramos na cidade. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades de Aron, que fica perto do rio Arnon, e dessa cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos
dos amonitas, nem as cidades que ficavam na margem do rio do Jaboque, nem que ficavam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido.